FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor em São Paulo, atende a mais de 3.700 crianças e adolescentes entre carentes, abandonados e infratores. No Complexo Tatuapé, também conhecido por Quadrilátero, estão cerca de 1.750 crianças e adolescentes com cometimento de infração. Dentro do organograma da FEBEM, a DT4 é responsável pelo trabalho educacional. A DT4 é formada pelas UDMs 1, 2, 3, 4 e 5, Núcleo Profissionalizante Pérola Byton e 6, Centro de Educação Integrada. A UDM 1 é a unidade responsável pela escolarização. Legalmente falando, a UDM 1 funciona como uma escola particular regida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Nesse sentido, oferece cursos de suplência 1, da 1ª à 4ª série, e suplência 2, da 5ª até a 8ª série do 1º grau. O atendimento se dá de duas formas: nas 6 salas de aula da própria UDM 1 e pelo sistema de classes descentralizadas, no qual o atendimento é feito nas unidades. Os 25 profissionais da UDM 1 atendem em torno de 1.000 crianças e adolescentes ao mês. Levando em conta a rotatividade dos alunos, cuja permanência está sujeita a avaliações periódicas do Poder Judiciário, a UDM 1 estruturou seus cursos em módulos de 45 dias, com carga horária de 2 horas para a suplência 1 e 4 horas para a suplência 2, complementadas pelas demais UDMs. Para atender as crianças e adolescentes em regime de contenção, ou seja, que não podem vir à escola, foi criado o sistema de classes descentralizadas. Por esse sistema, os professores deslocam-se às unidades do quadrilátero e internatos para o atendimento a que todas as crianças e adolescentes têm direito. Nos internatos, estamos fazendo uma experiência de atendimento multidisciplinar. Essa experiência envolve todas as UDMs, que desenvolvem suas atividades a partir de um tema gerador, proposto pela escola. O tema é trabalhado pelas respectivas UDMs, no que diz respeito à arte, educação, profissionalização e educação física. Trabalhando na linha da construção do indivíduo, a Escola Oficina de 1º Grau, professora Rosmai Cara José, caracteriza-se como uma experiência pedagógica. Seu objetivo é desenvolver o senso crítico dos alunos para que os mesmos saibam argumentar, criticar e reivindicar seus direitos, bem como conhecer seus deveres na sociedade. Desta forma, pretendemos desenvolver no aluno o sentido de cidadania. Eu acho que a escola não pode se dissociar da família, porque, na verdade, a escola compartilha com a família a responsabilidade de educar e vice-versa. No mundo moderno, nas grandes cidades, existe, é lógico, a marginalidade, devido justamente à dissolução da família. Toda a complexidade do mundo urbano, seus submundos cruéis, onde o ser se rebaixa a parâmetros inconcebíveis, o homem torna-se um bicho. A criança, na verdade, está alijada totalmente da sociedade, ela se corrompe. Os conflitos já não são conflitos familiares, desaparece todo o sentido do direito humano. A escola, a escolarização, a alfabetização vão formando uma estrada de luz única, capaz de resgatar essas criaturas. A educação, então, nesse caso, tem que ser entendida como um processo social. Mais do que isto, eu acredito numa concepção holística, onde a escola seja entendida como um subsistema capaz de envolver toda uma comunidade. A marca do nosso século tem que ser a preparação para a cidadania, numa obra coletiva, que tenha a participação de todos nós, educadores brasileiros. A
UDM2 é a unidade responsável pelos cursos de iniciação profissional. Em seus 15 anos de atividades no quadrilátero, este núcleo já chegou a funcionar como verdadeira indústria, sem nunca perder seu caráter educativo. Atualmente, mantém convênio com o FOS, Fundo de Obras Sociais, e o SENAI, Serviço Nacional da Indústria, o que lhe garante subsídios materiais e supervisão técnica. Em suas salas, a UDM2 mantém 14 cursos, além dos ministrados em salas descentralizadas nas próprias unidades, bem como nos internatos, com mais de 20 cursos oferecidos. Para ministrar os cursos, existem 29 instrutores que atendem cerca de 306 alunos com idade variando entre os 12 e 18 anos. Dessa forma, o atendimento é quase que individual. Os cursos são organizados em sistema modular, no qual os alunos devem vencer determinadas etapas para passar a outras de maior complexidade. Em 1978, quando foi inaugurado esse núcleo, ele era voltado para o atendimento dos menores carentes internados nessa fundação e adolescentes da comunidade. Nessa época fazia parte desse núcleo também o prédio onde hoje atua a escola. Em 1986 ocorre a mudança na clientela atendida. Desse ano em diante, o núcleo passou a atender adolescentes com cometimento de infração. A partir de um levantamento feito entre os adolescentes do quadrilátero, foram verificadas as expectativas de cada um com relação aos cursos. Como resultado desse trabalho, novos cursos foram criados, como o de iniciação e instalação elétrica residencial e o de manutenção geral. Outros sofreram adaptações e ampliações, como foi o caso do Silks Clean, que teve seu número de vagas ampliado. Além disso, temos cursos que não visam especificamente ao mercado de trabalho, mas sim ao desenvolvimento de aspectos essenciais ao trabalho, por meio de atividades lúdicas e laborais. O objetivo principal da UDM2 é preparar o aluno para o mundo do trabalho. Nesse sentido, a preocupação não é profissionalizar de imediato, mas sim fazer com que o aluno perceba e incorpore as regras comuns a qualquer atividade profissional. Em nossos cursos, desenvolvemos a concentração, o zelo pelas ferramentas, a higiene e a segurança no trabalho, o coleguismo, a rotina das atividades, enfim, aspectos que são necessários em qualquer ramo profissional. O SENAI vem atuando junto à FEBEM com seus programas de iniciação profissional. Essas atividades são realizadas em oficinas da Fundação, com o apoio da FOS, e recebem toda a assessoria técnica didática do SENAI. Os conteúdos e duração desses programas são estabelecidos, respeitando-se as condições das oficinas e principalmente da clientela. A UDM3, unidade responsável pelas atividades de educação física, foi criada em 1º de julho de 1975 pelo professor Dietrich Gerner e pelo campeão olímpico Ademar Ferreira da Silva. Logo em seguida, aconteceu a primeira Olimpíada Interna, envolvendo todas as unidades. De lá para cá, a UDM3 atuou ora com ênfase no aspecto recreativo, ora no competitivo. Buscando sempre o maior atendimento com a máxima qualidade, esta unidade foi se adaptando na busca da melhor forma de atuar. Hoje, a UDM3 complementa o currículo oficial, sendo que seus 50 profissionais atendem a uma média de 1.800 alunos dia em atividades cuja carga horária é de 90 minutos. Para auxiliar em seu atendimento no quadrilátero, a UDM3 conta com 3 quadras, 3 campos de futebol, uma piscina e uma pista de atletismo para atividades fora das unidades. Além disso, cada uma das unidades tem sua quadra interna. Uma das salas da UDM3 serve como academia de musculação. Esta unidade tem como polo norteador de seu trabalho o núcleo de vivência motora e o núcleo de aprendizado esportivo.
Para tanto, a prática da educação física na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, ela se dá através das modalidades esportivas, da recreação, do lazer e de um trabalho integrado entre as UDMs. O núcleo de vivência motora acontece da seguinte maneira. O professor procura desenvolver com os meninos diversas formas de movimento, proporcionando para ele essas condições através do esporte e das diversas modalidades esportivas. O caráter desse trabalho é basicamente recreativo, onde se procura desenvolver o espírito de colaboração, de equipe e de cooperação entre esses garotos. Esse trabalho também tem um outro caráter e um outro objetivo, que é fazer com que esse garoto, proporcionar condições para que esse garoto tenha as suas habilidades naturais demonstradas através desse trabalho. E o professor, lógico, deve estar atento para que essas habilidades sejam indicadas para um segundo momento do trabalho, que é o núcleo de aprendizado desportivo. O núcleo de aprendizado desportivo tem dois objetivos básicos. O primeiro é a formação de escolinha de esporte. O segundo é promover o intercâmbio junto à comunidade. O garoto chega no núcleo de aprendizado desportivo através do núcleo de vivência motora, onde foi diagnosticado o seu talento. Já no núcleo de aprendizado desportivo, é feito um trabalho para aprimorar a sua habilidade. Nesse núcleo, a gente forma escolinha de esporte com o objetivo de defender ou mostrar o trabalho de esporte que é desenvolvido dentro da FEBEM. Num segundo momento desse trabalho, no final desse seu trabalho, quando um garoto está em fase de desinternação, a gente vai procurar encaminhá-lo a clubes onde possa garantir o processo educacional desse trabalho. Na tentativa de encontrar um meio que pudesse dar ressocialização e orientação aos jovens menores que integravam os estabelecimentos sociais que eram chamados casas de menores, nós começamos com o torneio esportivo cultural. Esse torneio fez com que dirigentes, ou seja, dirigentes das casas, se interessassem pela prática do esporte. Logo depois aconteceu também a contratação de professores de educação física. Tivemos a construção de pistas, piscinas, quadras, tudo isso para que desse mais facilidade à prática do esporte e, através dela, então, a gente procurava a disciplina necessária para que aqueles menores pudessem melhorar os seus resultados. E isso realmente deu certo. Deu certo não só porque eles passaram a ter uma atividade que eles gostavam e, através da própria disputa entre os seus companheiros, faziam com que eles melhorassem. Agora, para que eles tivessem essa melhora, era necessário que houvesse uma disciplina, que houvesse uma orientação. Isso conseguiu-se através do projeto que se chamou Torneio Esportivo Cultural inicialmente e depois, então, com um bem feito trabalho dentro de uma sessão de esportes, recreação, cultura e lazer, muito bem orientada na época pelo professor Dietrich Gerner e pelos professores de educação física que compunham aquela sessão. Eu acho que isso foi uma coisa interessante, é uma coisa interessante e será sempre para que a gente possa encontrar um meio de ascensão desse menor no plano social. Até 1988, a UDM4 respondia pelo nome de Núcleo Desportivo e Cultural. Foi nesse ano que esta unidade passou a responder unicamente pela área de cultura. Nesse período, teve grandes atuações, como no caso do grupo teatral Infratores, que chegou a apresentar-se em grandes teatros como Sérgio Cardoso, Bela Vista, Centro Cultural São Paulo, além de apresentar-se na Eco 92. Como unidade responsável pelos cursos e atividades culturais, a UDM4 possui em seu quadro um corpo de profissionais composto por arte-educadores das áreas de teatro,
dança, música, artes plásticas, além de fotógrafos, um jornalista, um radialista e uma bibliotecária. Em sua atuação, os profissionais desta unidade buscam trabalhar a sensibilidade, a criatividade, concentração, solidariedade e espírito de trabalho em grupo, além de vários outros fatores que, somados, propiciam a descoberta da cidadania e da autoestima. Os resultados mais imediatos dessa atuação podem ser constatados nas apresentações e exposições feitas nos encerramentos de cursos. Com o objetivo de promover a formação cultural de maneira mais ampla, a UDM4 complementa suas atividades, na medida do possível, com palestras de personalidades ligadas à área cultural. Caso do ilustrador Isomar Camargo Guilherme, que encerrou uma oficina de história em quadrinhos, ou do escritor Wagner Costa, que esteve por 3 vezes falando aos alunos do curso denominado Fazendo História sobre o ofício do escritor, e que na 3ª vez veio acompanhado de seu editor, Henrique Félix, da editora atual, que explicou aos alunos todo o processo de feitura de um livro. Além dos atendimentos nas unidades do quadrilátero, a UDM4 dá atendimento nos internatos e Complexo Raposo Tavares. Também faz parte da UDM4 a biblioteca e a gibiteca circulante, por meio da qual os alunos recebem revistas, com as quais ficam durante 15 dias, quando são trocadas por outras. Logo após a última rebelião ocorrida aqui no quadrilátero, um grupo de educadores iniciou as atividades teatrais, internas dentro das unidades. E à medida que o trabalho foi ganhando corpo, sentimos uma necessidade de se trazer esse trabalho para fora, E a FEBEM ficou carente de espaços físicos. E por incrível que pareça, com nossas andanças pelo quadrilátero, conseguimos descobrir um galpão que sobreviveu ao último incêndio. Conseguimos encontrar esse galpão totalmente abandonado e, para surpresa nossa, nós descobrimos que esse local aqui já havia sido utilizado para prática teatral, Então esse local já estava impregnado de magia. Para nós, Dionísio já estava habitando aqui, os deuses do teatro. Mas esbarramos num outro problema, com a carência de material. Como transformar este local? Resolvemos trabalhar com sucata. Então, um pedaço de ferro, um pedaço de pano, um pedaço de madeira seria utilizado. E daí essa vontade tão grande de fazer alguma coisa dos adolescentes quanto dos educadores em transformar esse local aqui na nossa casa, no nosso teatro, no nosso espaço teatral. Foi criado o Grupo Teatro e Companhia, com os adolescentes da UE16, em conjunto com os educadores Fernando, Rose, Roberta, o Nilton, o Carlos, o Edinaldo. Ficamos aqui no quadrilátero uma semana em cartaz, fato inédito aqui, e conseguimos atingir um grande número de pessoas, tanto como funcionários, como adolescentes de várias outras unidades. Em termos de espaço físico, o Centro Cultural se restringe à área administrativa. E é nesse espaço que encontram-se arte-educadores com grande potencial. Apesar das dificuldades de espaço, o resultado do trabalho com os adolescentes tem sido positivo. E é acreditando nesse resultado e no potencial do grupo que temos buscado diversificar a nossa atuação. No âmbito externo, procurando convênios com entidades ligadas à área cultural. E internamente, criando setores como, por exemplo, setor de produção e divulgação e agenciamento cultural que possam enriquecer as atividades educacionais. Quando foi proposta a produção deste vídeo relatório, nós contávamos apenas com o projeto e a boa vontade das pessoas envolvidas. A partir daí, saímos atrás de equipamento para emprestar, de material para que pudéssemos dar início às gravações do vídeo. Hoje, com ele concluído, nós temos a certeza que, apesar das dificuldades, o resultado foi satisfatório,
pois ele conseguiu, ao mesmo tempo, mostrar um pouco das atividades educacionais desenvolvidas pela DT4 e servir como embrião para o surgimento de um setor de produção e divulgação dentro do Centro Cultural. A arte, antes de tudo, é integradora. Integra os indivíduos com a sua comunidade, com a sociedade em geral. Ela pode ser fator de convívio, de convivência, no caso de artes que se exercem de forma mais coletiva, por exemplo, as oficinas artesanais, as oficinas de teatro, as oficinas de música. Além disso, as artes são possibilidades de leitura da natureza humana, da sociedade humana, da história, da política, enfim, de tantas coisas. O fato de que certas comunidades carentes, no caso do Brasil, abandonadas, meninos de rua, coisas desse tipo, comunidades como essas possam ter acesso ao exercício de alguma forma de cultivo de arte, é uma coisa extraordinária, excepcional. É uma maneira mesmo de travar contato com sua própria realidade, com as interpretações que se fazem dessa realidade. E mais ainda, é uma forma de cultivo mesmo da pessoa. Então, eu sou um artista e sei quanto a arte é importante para que tudo se dê melhor na vida de alguém. Então, a vida dessas pessoas, como crianças abandonadas e tudo, já é tão difícil. A arte é uma pequena maneira, uma maneira, por mais complicada que seja, é uma maneira mais imediata de fazer melhorar a vida dessas pessoas. Atuando com profissionais de todas as UDMs, através de equipe multidisciplinar, cabe ao UDM-5 o atendimento à Unidade Educacional 4, formada por meninas na faixa dos 14 aos 18 anos, e o AP1, Unidade de Acolhimento Provisório 1, na qual os adolescentes do sexo masculino são recepcionados para posterior encaminhamento à sua unidade de permanência. O atendimento desenvolve-se tanto dentro das unidades quanto em seu próprio espaço. Neste local, acontecem atividades de escolarização, atividades culturais, práticas esportivas, artes e ofícios e educação ambiental. A UDM-5 é a unidade responsável pela elaboração e desenvolvimento da proposta de educação pelo trabalho, entendendo este como um processo ativo e dinâmico na proposta educacional, visando ampliar os horizontes do educando para perceber que o trabalho não é um fim, e sim um meio. Atualmente, a UDM-5 é responsável pela gestão educacional no Complexo Imigrantes. Em dezembro de 92, veio para o Complexo Imigrantes um grupo de profissionais para o atendimento emergencial. A partir deste atendimento, verificou-se a possibilidade da implantação de um trabalho que pudesse atender às necessidades deste complexo. Com a preocupação de dar um atendimento mais adequado para os adolescentes que estão aqui no Complexo Imigrantes, propusemos a vinda da UDM-5 aqui para este espaço para ocupar um núcleo profissionalizante Leônidas Silveira Pinheiros, transformando-o em um núcleo de educação integral. Aproveitando a área verde existente aqui no complexo, propusemos um trabalho de educação ambiental. Nesta área, pretendemos formar lagos para a criação de peixes. No quilômetro 18 da rodovia Raposo Tavares encontra-se o núcleo profissionalizante Pérola Byton. Este núcleo atende a crianças e adolescentes carentes da fundação e da comunidade, oferecendo cursos que vão desde ilustrador de móveis até mecânico de autos,
Este núcleo, ao atender a comunidade, possui um caráter preventivo, no sentido de dar oportunidades profissionais a jovens carentes e abandonados. No bairro do Pacaembu, localiza-se o núcleo Sampaio Viana, no qual encontra-se o SEI, Centro de Educação Integral. Cabe ao SEI o atendimento a crianças dos 0 aos 7 anos. No SEI, essas crianças recebem atendimento integral, desde suas necessidades básicas, como banho, alimentação e carinho, até sua educação inicial. O SEI, Centro de Educação Integrada, atende crianças abrigadas na UAE1, na faixa etária de 1 ano e meio a 7 anos, bem como as adolescentes da UAE2. A capacidade de atendimento é de 340 alunos. O trabalho é realizado por duplas de educadores e mais professoras das classes comunitárias em convênio com a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a faixa etária. O objetivo do SEI é auxiliar os educandos em seu desenvolvimento global através de uma pedagogia interativa, proporcionando situações de ensino-aprendizagem por meio de atividades pedagógicas, compreendendo estimulação ao berçário, pré-escolarização, pré-alfabetização, acompanhamento escolar, educação física, recreação e lazer. Em outubro de 92, a unidade Tatuapé passou por momentos terríveis. Perdeu salas e equipamentos. Essa situação obrigou a DT4 a buscar novas formas de atuação, nas quais a parceria foi fundamental. A UDM3, em parceria com a DA6, organizou um programa de condicionamento físico e defesa pessoal voltado ao corpo de vigilantes. A UDM4, em parceria com as UDMs 1 e 3, tem realizado um belo trabalho na área de artes cênicas. A UDM3 e o UDM4 organizaram e ministraram um treinamento vivência aos profissionais da unidade Sampaio Viana, cuja atuação está voltada ao atendimento de crianças com até 7 anos. Nessa vivência, visavam resgatar o sentido lúdico que os profissionais poderiam imprimir ao seu trabalho, tratando a brincadeira como algo muito sério na formação das crianças. A parceria, entretanto, não está restrita a projetos específicos. Ela ocorre no dia a dia nos internatos, nos quais os profissionais de todas as UDMs somam esforços e trocam experiências. Em outubro de 92, tivemos momentos difíceis. Enfrentamos muitas perdas com a rebelião. Perdemos material, espaço físico e foi preciso muita força e união para que, em função do mesmo ideal, ou seja, a educação, hoje pudéssemos visualizar novos horizontes para atender as crianças e adolescentes da Fundação. Aos carentes e abandonados, o nosso empenho em minimizar as faltas de uma família com o carinho e a dedicação de todos os profissionais, acreditando em um futuro mais feliz e construtivo. Aos infratores, o trabalho despojado dos chavões pré-concebidos por seus atos e atitudes inadequadas. Trabalhamos com o ser humano, hoje crianças, hoje adolescentes, hoje aqui. Então, estamos estabelecendo convênios, contatos culturais e profissionais, buscando que no momento de seu desligamento, esses adolescentes tenham a possibilidade de participação efetiva em nossa sociedade. As unidades educacionais, escola, profissionalização, centro esportivo e centro cultural, os complexos de atendimento imigrantes, Raposo Tavares, Pacaembu e a descentralização dos infratores em equipamentos especiais, os internatos, vem sendo espaço de atuação séria dos nossos educadores e técnicos, empenhados em atender às necessidades educacionais dessas crianças e adolescentes. E para auxiliar, contamos com o trabalho do setor religioso. Fica aqui o registro, o agradecimento, a participação e colaboração
de todos os profissionais que compõem a divisão educacional, DT4, e a certeza de que vamos lutar e conquistar cada nova possibilidade de resgate e construção de pessoas dignas e participantes da nossa sociedade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?